Essa câmera aqui parece que mostra tudo. Rolar uma edição assim. O que você faria se recebesse a notícia de que poderia ter uma doença incurável que roubaria a sua vida? Você contaria para sua família e amigos imediatamente? Você ficaria amargurado e se sentindo injustiçado ou aceitaria essa nova realidade e se conformaria? Você jogaria tudo pro alto, já que não adianta de nada se preocupar com os boletos mesmo? Ou começaria a organizar as coisas para aqueles que ficariam para trás após a sua partida? Aqui nesse vídeo eu vou compartilhar com você um momento muito difícil pelo qual eu passei alguns anos atrás e que me trouxe algumas lições muito importantes que me ajudaram a modelar a maneira como eu penso. Além disso, esse desafio acabou me levando a uma viagem muito sonhada e eu vou contar pra você o que aconteceu e o que você pode aprender com isso. Eu sou a Cris Brasil e toda segunda e quinta eu vou me sentar aqui e explicar um tema que me chamou a atenção durante a semana. E o que você tem a fazer é pegar seus fones de ouvido e fazer suas coisas enquanto eu conto pra você tudo que eu aprendi sobre coisas que você talvez nem imaginaria, mas que podem ajudar você a enxergar melhor a sua realidade, melhorar a sua mentalidade para avançar na vida e, de quebra, se tornar uma pessoa muito mais interessante. Se isso é algo que te interessa, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no canal e dá um like também para o YouTube saber que posso te mandar mais desse tipo de vídeo. E vamos deixar de enrolar e vamos pro vídeo. O ano era 2016 e eu vinha notando um caroço que vinha crescendo na minha mandíbula ali com o passar do tempo. Quando eu finalmente fui ao dentista, ele vendo a radiografia, né, que ele tinha tirado, ele falou pra mim que era melhor ele me encaminhar pra um especialista em mandíbula. Ele só me disse que um especialista em mandíbula poderia me ajudar melhor, o que é chato, né, gente? Porque eles te deixam completamente assim no ar, né? Eu não sabia de nada do que tava passando. Você tá lá, Lari fucking die, e de repente tu tá morrendo. Mas enfim. Aí eu fui lá nesse tal desse especialista que tirou uma panorâmica do meu rosto. Até hoje eu tenho essa foto que eu pretendo colocar numa moldura. Eram como 2 buracos na minha mandíbula. E na verdade, o que pareciam 2 buracos eram 2 massas. Eu tinha algo literalmente comendo o meu osso. Quando ele voltou pra sala, ele sentou assim do meu lado e me disse que ele teria que tirar uma amostra pra mandar pro laboratório pra daqui a uma semana ele saber se eu tinha câncer. Gente, eu fui pro consultório daquele dentista achando que eu tinha que refazer um canal. E agora eu me via com a possibilidade de ter câncer e mesmo que fosse um tumor benigno, com a possibilidade de perder metade da minha mandíbula. Naquele dia eu voltei pra casa sentindo como o peso do mundo nas costas. A minha situação era a seguinte: morando sozinha em um outro país em que eu não conhecia ninguém, praticamente só os meus alunos mesmo, sem amigos e com pouco dinheiro. Naquela época eu tava passando por momentos difíceis. O meu início aqui nos Estados Unidos não foi brincadeira. Eu me sentia super frustrada por todas as coisas que eu queria, que eu tinha sonhado em fazer, mas que eu não podia fazer porque eu não tinha tempo e dinheiro. Então eu ficava sempre adiando. E uma dessas coisas que eu sonhava em fazer era conhecer a cidade de Nova Orleans aqui nos Estados Unidos. Eu tinha aquele sonho meio louco, né, de pegar o trem em Nova York e percorrer todo o caminho até Nova Orleans, vendo as paisagens mudando e vendo um lado do país, dos Estados Unidos, que raramente as pessoas veem. E eu ficava adiando aquela viagem porque eu achava que não poderia, que eu não teria tempo e dinheiro. O tempo e o dinheiro que naquele momento eu seria forçada a gastar por causa do meu problema. E pior, eu nem sabia se eu teria muito mais tempo porque eu poderia ter câncer. Além disso, eu poderia ficar completamente desfigurada. É claro que sobreviver é mais importante, gente, mas não é fácil você saber que você pode ficar desfigurada àquele ponto. E eu não tinha nem como, né, pagar por aquela cirurgia assim de cara, porque era uma cirurgia muito cara. Mas o especialista, ele concordou em fazer a cirurgia primeiro, olha que legal, fazer a cirurgia antes e depois eu ir pagando aos poucos. Apesar disso, eu sabia que se eu perdesse a minha mandíbula, eu não teria dinheiro para fazer a reconstrução. Então, eu ficaria realmente muito tempo super desfigurada. Eu tenho certeza que você pode imaginar o quão assustador essa situação foi. Então, durante aquela semana que eu tinha que esperar lá pelo resultado do laboratório, eu resolvi tirar umas horas pra mim. E eu me lembro que eu fui a um parque que fica próximo, fica na beira do rio Hudson. O rio Hudson é o rio que separa, que divide, né, Nova York e Nova Jersey, separa os 2 estados. E eu lembro de ter me sentado ali num banco e ficado observando as
as águas do rio. E foi ali naquele momento, enquanto eu tava olhando as águas do rio, que me veio aquela coisa na minha cabeça de que não importa o que a vida me trouxesse, que eu ia enfrentar. Eu não sei por que a ideia daquela viagem me veio à mente ali naquele momento. E eu falei pra mim mesma, quer saber? Eu vou. Ah, inclusive tem 2 vídeos meus que complementam muito bem esse assunto. Num dos meus vídeos de segundas-feiras, eu falo sobre por que eu não gosto de acreditar que tudo vai dar certo sempre. Em que eu explico como é bem melhor a gente ser mais realista pra aprender a lidar com os problemas quando eles surgem. E tem esse aqui também, que é o de quinta, que eu falo sobre como você pode fazer pra fortalecer a sua mente, e inclusive eu menciono esse caso nesse vídeo. Os links estão aqui na descrição. Agora vem a primeira lição que eu aprendi que você pode usar na sua vida também. Você precisa entender que coisas ruins também acontecem. Isso faz parte da vida. O que a gente precisa fazer é aprender a fortalecer a nossa mente para a gente poder passar por essas situações e usar essas situações como aprendizado para o futuro. Hoje, quando eu passo por momentos difíceis, eu sempre me pergunto o que eu posso tirar disso? O que eu posso aprender com isso? Porque senão aquele problema ele vai em vão. Você passa aquele sofrimento, aquele perrengue e não te serve de nada. O que acontece muito com muitas pessoas é que, infelizmente, elas não usam esses momentos pra nada. Elas não usam pra aprender. Elas só endurecem e ficam amarguradas. E aí não adianta de nada. E o que eu tirei dessa situação horrorosa? Eu fiz uma limonada. Agora eu vou contar a parte boa dessa história e depois a gente volta pra situação desagradável. Como eu mencionei, eu tinha o sonho de conhecer Nova Orleans e aí eu decidi tirar leite de pedra e ir nem que fosse de camelo. Na minha viagem ideal, né, aquilo que eu tinha lá na minha mente era ir de carro-cama, né, de trem, mas de carro-cama, primeira classe, sabe? Aquela coisa assim, bem chique, que é tipo um quarto. E chegando lá em Nova Orleans, ficar num hotel 5 estrelas. Bem, você já deve imaginar que eu não tinha esse dinheiro. Então tudo que eu pude bancar foi uma passagem de ida e volta de $310, classe econômica, claro, e um quarto com banheiro compartilhado numa casa longe da cidade. E sabe de uma coisa? Eu tinha decidido que eu ia de qualquer jeito, com ou sem a minha mandíbula inteira. Eu já tinha até um plano na minha cabeça. Eu já tinha pensado, bom, lá é a cidade meio que do carnaval, né? Então eu compro uma máscara e vou com a máscara. A partir daquele momento, eu adotei essa mentalidade de que não importava o que acontecesse, que eu ia lidar com aquilo, eu ia encarar aquilo de frente e que eu ia tirar a melhor lição que eu pudesse dessa situação. Alguma coisa eu tinha que ganhar com isso. E aqui vem a segunda lição. A gente precisa aprender a jogar com as cartas que a gente tem nas mãos agora, enquanto busca crescer e conquistar cartas melhores. Eu vou beber isso aqui. Eu tô com a garganta seca. Às vezes a gente fica tão apegado a como a gente quer que as coisas aconteçam que nada que a vida coloca na nossa frente parece bom. É aquela história do menino que quer o carrinho amarelo. Eu sempre conto essa história pros meus clientes. O menino quer o carrinho amarelo. Você dá o carrinho azul, ele não quer. Você dá o carrinho vermelho, ele não quer. O que acontece é que ele termina amargurado porque ele não tem o carrinho amarelo. Ele joga toda a atenção dele pro fato dele não ter o carrinho amarelo. E ele acaba não brincando com carrinho nenhum. Antes de completar uma semana, eles ligaram lá do consultório dizendo que eu não tinha câncer, que era um tumor, mas era um tumor benigno e que era só tirar o tumor. Então a gente tinha que marcar a cirurgia para poder tirar o tumor. Porém, eu ainda não tava bem porque eles não sabiam se poderiam salvar a minha mandíbula. Então eu, com câncer ou sem câncer, eu tinha ainda o problema da mandíbula e ainda havia a possibilidade bem grande de eu perder a metade da mandíbula, né? Ou seja, a mandíbula, gente, é o osso todo que antes era chamado de maxilar, né? Então seria o osso todo com os dentes. Eu ficaria só com esse lado aqui e aí eu teria que colocar uma prótese aqui, daqui pra cá. E eles não fazem isso na mesma cirurgia, então eu ficaria completamente horrível por um bom tempo, até eu ter dinheiro pra poder fazer o resto da cirurgia. Só que eu fiquei tão feliz de eu não ter câncer. O câncer, assim, pra mim é uma situação complicada, porque a minha mãe, ela morreu de câncer. Então é uma coisa que já tá na minha família, a gente passou por situações assim muito tristes
por causa dessa doença. Então, eu ter essa possibilidade do câncer realmente me assustou. Então, quando eles falaram pra mim que eu não tinha câncer, eu lembro que no telefone eu tava falando com o cara, aí o cara falou assim, olha, mas mesmo assim, você ainda não tá, eles falam out of the woods, né? Você não tá fora de perigo. E, infelizmente, a gente ainda tem que fazer a cirurgia pra retirar e eu não posso garantir que você vai ter a sua mandíbula. Aí eu virei pro cara e falei assim, ai, cara, foda-se a mandíbula, eu não tenho câncer, depois eu dou um jeito. O dia da cirurgia chegou e eu fui pra aquela mesa de cirurgia sem saber se eu ia voltar com o meu rosto inteiro. Eu fui operada num hospital na cidade de Elizabeth, que é a cidade vizinha à cidade de Newark, que é uma grande comunidade brasileira em Nova Jersey. E eu tenho que te dizer, cara, aquele cirurgião foi um ninja. Ele conseguiu remover o tumor e o corte que ele fez foi assim, pequenininho. Eu lembro que quando eu acordei, que eu passei a língua e senti todos os meus dentes, caraca, cara, que alívio. E adivinha onde eu ia comemorar? Eu tinha marcado a viagem pra alguns dias depois da cirurgia. Eu lembro que eu até peguei uma promoção. Eu lembro que acho que foram 2 dias antes, acho que foram 2 dias antes da viagem, eu acordei e eu tava com a cara assim de meia lua. Eu não tinha assim separação de pescoço e rosto, era tudo junto assim, eu tava brilhante. E aí eu voltei pro consultório do cara lá, do especialista, e ele me falou que aquilo ali era água, que era só líquidos no meu corpo tentando proteger aquela área que foi afetada. E o que ele fez? Ele meteu um canudo cirúrgico, né? Eu não sei qual é o nome daquilo, mas ele meteu lá um canudo pra ficar drenando e eu fiquei lá tomando os sucos do meu corpo. E, gente, eu não me importava que eu tava igual Kiko e que eu tinha que beber os sucos do meu corpo. Eu ia nessa viagem de qualquer jeito. Nas primeiras fotos que eu tirei, que foram até as fotos que eu tirei no trem, indo pra lá, meu rosto tava horrível, mas eu não tava nem aí. A viagem de trem pra Nova Orleans pra mim foi uma experiência tão diferente, foi tão legal, que eu nem me importei que depois de algumas horas os banheiros estavam nojentos e os bancos eram super desconfortáveis. Depois de algum tempo eu comecei a sentir dor em músculo que eu nem sabia que eu tinha, mas não tem problema, eu tava feliz. Foram 30 horas de viagem pra chegar a Nova Orleans. Eu fiz essa viagem valer cada segundo. Eu lembro que eu andei tanto, mas eu andei tanto pela cidade, eu andei várias vezes pela cidade, que eu criei uma família de bolhas nos meus pés. Nova Orleans virou a minha paixão e depois disso eu passei a visitar a cidade a cada 2 anos. Eu só parei por causa do Covid, mas eu pretendo voltar ano que vem. É claro que eu não me aventuro mais aí de trem. Da segunda vez que eu fui a Nova Orleans, eu fui de trem. Quando eu tava no trem indo, eu já tava comprando a passagem de avião pra voltar, porque pra mim já não dá mais. Eu ainda amo viajar de trem, mas geralmente assim, quando eu vou pra trajetos mais curtos. A última vez que eu viajei de trem, eu acho que foi quando eu fui pra Boston, pra Salem, lá das bruxas de Salem, mas isso é história pra outro vídeo. Hoje, eu tenho certeza que o que me fez transformar aquele desafio em uma oportunidade foi a minha mentalidade. Se eu não tivesse mudado a minha maneira de pensar, se eu não tivesse recalibrado a minha mentalidade, eu não teria aproveitado aquela oportunidade e aquela desculpa para realizar um dos sonhos que eu tinha. Às vezes, coisas ruins acontecem com você. Isso não é implicância do universo contra você. Isso não é, sei lá, um castigo divino. O nome disso é vida. E o que você precisa fazer é calibrar a sua mentalidade para sempre buscar tirar algo útil dessas experiências. Porque senão é tudo em vão. Além disso, muitas vezes desperdiçamos muito tempo e acabamos não fazendo aquilo que sonhamos porque a gente fica ali esperando as condições perfeitas para agir. E com isso, o tempo passa e acabamos não fazendo aquilo que sonhamos. O que muitos de nós ignoramos é que tudo aquilo que nós achamos que precisamos para fazer aquilo que nós queremos fazer, para realizar aquele sonho, muitas vezes aquilo tudo nem é necessário. Podem existir muitas outras maneiras que a gente não se deu a chance de buscar para realizar os nossos sonhos. Só precisamos ser mais flexíveis. Enfim, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Deixa aqui nos comentários o que você achou, o que você acrescentaria, sobre o que você gostaria que eu falasse nos próximos vídeos. Muito obrigada pelo carinho e por hoje é isso. Bye!